Gente, bom dia a todas e a todos. Que alegria estar aqui com vocês. Eu sentei devagar, porque há mais ou menos um mês eu sentei numa cadeira no evento e a cadeira fez assim, caiu. Gente, foi uma das cenas mais hilárias da minha vida, porque ela ficou no meio assim, sabe? Como cai e não cai, tipo Matrix, e de repente caiu de vez. E quando eu levantei, o povo pensando que eu tinha morrido, e eu, como é que acontece isso comigo? Bom, é uma alegria estar aqui com vocês por vários motivos. Primeiro, que a gente está retomando a energia desse contato pessoal da gente estar junto aqui, que eu acho que é muito importante. A oportunidade de conversar com pessoas tão queridas que são referências para mim. E eu tive o privilégio de ficar ali com o Ricardo, né? E com o Marcos, vendo o ensaio que vocês viram aqui. Eu estava ali no cantinho vendo eles, Merlano já começando a recitar as poesias. A gente já começa ali nos bastidores. E esse encontro, ele é muito importante e a gente não pode perder de vista que, não obstante o fato que possa ser bem confortável ficar em casa assistindo uma palestra, comendo pipoca, a energia desse contato humano é muito importante. A gente deve retomar, a gente deve entender a necessidade que a gente tem de estar juntos aqui. Então é uma alegria estar com vocês para falar um pouquinho sobre esse tema que é engraçado quando a gente olha para o Evangelho e a gente começa a analisar os personagens, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, as pessoas com quem Jesus conversava, e quantas vezes as pessoas equivocadamente pensam assim, o que isso diz para a gente hoje? E quando a gente olha, os dramas humanos, eles não mudam. A diferença entre o que alguém que vivia naquela época, andando de carroça, e a gente que pegou um Uber para vir para cá, em termos de vida emocional, gente, é nenhuma. Naquela época, como hoje, a gente tem necessidade de paz, de aceitação, de pertencimento, de afeto, de perdão, de compaixão, de aprender a conviver. Imagina que há muito tempo esses temas continuam recuando em nossos corações. Às vezes parece até estranho num mundo dividido, polarizado, angustiado, quebrado, que a gente possa falar de paz. Parece até que é incoerente, que é irônico falar de paz num momento como esse, né? Quem tem grupo de WhatsApp, família aqui, por favor, levante a mão. Como é que está o clima? Sobrou alguma tia aí? Tem gente que conseguiu, tem gente que a duras penas conseguiu fazer um pacto assim, ó. Não vamos discutir temas discordantes aqui, para que a gente possa continuar. Quando a gente analisa esse convite que nos é feito para a construção da paz, e que todo mundo quer, porque no fundo a gente quer. Quem não quer sentir sentimento de segurança? Quem não quer sentir sentimento de paz? Quem não quer chegar em casa e respirar aliviado? Quem não quer ter uma semana comum, sem nenhum evento histórico acontecendo? Coisa comum, comprar o pão, voltar para casa, assistir Netflix, uma novela, sabe? Conversar com os amigos, jogar um dominó e mais uma semana e fazer a prova. E parece que nos últimos tempos, toda semana é um evento histórico no mundo ou no Brasil e a gente está sempre... E às vezes isso cansa, isso torna exaustivo. No entanto, a gente sabe que as pessoas vivem ciclos históricos de muita transformação e a gente está vivendo um desses ciclos, e que esse é um ciclo não somente histórico, mas também espiritual, de muitas transformações do mundo. Mas fiquem tranquilos que eu não vou falar de política para acabar com o evento. Estou falando sobre uma coisa muito maior do que isso, que a gente poder pensar sobre a forma como eu vivo essa experiência que eu tanto busco. Porque Deus, Ele é muito inclusivo, Ele convida a todos nós. Quando a gente analisa a manifestação plena de Deus em Jesus, a gente percebe o quanto a gente teria dificuldade de conviver com Ele. Porque Ele conversava com um monte de gente que a gente sequer olharia na cara. Ele buscava ter contato com as pessoas que a gente estaria queimando nos grupos de WhatsApp. Ele gostava de conversar com quem a gente costuma cancelar. E aí a gente começa a perceber que há uma profunda incoerência entre aquilo que eu estou construindo, nós, e aquilo que a gente sabe que é meta-alvo na construção do Evangelho de Jesus na nossa vida. Mas é um pouco de entender isso, não em tom acusatório, porque o Evangelho não nos convida para nos acusar, mas para nos despertar, para acordar, para a gente entender como é que a gente pode dar um passo a mais nesse processo. Porque é muito
muito fácil entrar em conflito. É muito mais simples conflitar com as pessoas. Vocês sabem que dificilmente alguém liga para alguém para passar 1 hora elogiando. Alguém já ligou para você e passou 1 hora, queria que você me escutasse, e passou 1 hora dizendo como você é incrível, como você é fantástico, como você é uma pessoa excepcional, como você mudou a vida dessa pessoa? Alguém passa 1 hora dizendo isso para você? Já ouviram uma pessoa esculhambar com você mais de 1 hora? Já, né? Você percebe que a gente dá um tempo psicológico muito maior ao conflito do que à paz. Quero que vocês possam entender esse raciocínio, Denise, para que a gente possa entender o lugar que a gente está hoje, doloroso, que todos nós plantamos esse lugar, mas todos nós também estamos começando a ter uma exaustão desse lugar. Então nós temos uma tendência muito maior, emocional, de dar ênfase àquilo que é disfuncional. É você chegar, por exemplo, num evento, tipo a festa de fim de ano, que você foi ou que você fez na sua casa. Você ou fez para receber, ou você foi para a casa de alguém. De repente você passou o dia ali preparando a comida, aquele arroz com passa que ninguém suporta, mas finge que aguenta, né? Acho que a gente tem complexo, porque não tem neve no Brasil, a gente joga passa em tudo no Natal. E aí a gente faz aquele arroz, aquela coisa toda, todo mundo ali, e vai e compra, e tem um peru, e tem que ficar olhando para não queimar, aquela coisa todinha, e recebe, e faz a mesa, e bota uma decoração diferente, e tal, com o maior carinho do mundo. Aí chega um parente e faz, peru não está muito gostoso não. Aí a sua paz vai embora. Quando não é você a pessoa que chega na casa do outro só comentando o defeito. Quando não tem famílias que se encontram, não para o congraçamento desse momento de lembrança do motivo real do Natal, que é esse, que mudou a nossa vida, que é um ponto de inflexão na nossa história, que é Jesus, e a gente esquece ali no meio desses muitos rituais materiais do mundo, e a gente começa a ver que tem famílias que se encontram para ver quem está melhor, para quem tem a melhor roupa, para ver quem está com o melhor carro, para quem mudou de casa. É como se essas pessoas se encontrassem para se comparar e não para se congraçar. Tem os que nem se encontram porque se odeiam mesmo, nem convive, não se encontra mais, eu não converso, não quero mais nem saber, não quero nunca nem ouvir mais a voz, né? No entanto, a gente quer o convite da paz. Esse é um convite que é dado, mas como tem que ter uma ressonância interna, a gente começa a ver uma questão aí que é como eu desenvolvi em mim recursos para poder ecoar essa paz convite que é feita. É um convite, ó, eu vos dou a minha paz vos dou. Aliás, quando ele nasce, né, é anunciada a paz. Então é tipo assim, essa é uma paz oferecida a todos, mas porque nem todo mundo consegue viver. Quem não quer ouvir num mundo cansado, competitivo, cheio de angústias, as pessoas tentando realizar sonhos com mais ou menos competência, às vezes consegue, outras vezes não, às vezes a angústia de ver alguém que conseguiu chegar a lugares que você não chegou, e você às vezes sente que é injusto porque você está ralando tanto, e fulano conseguiu e você não, no meio de tantas coisas, cansaços, relações conflitivas, às vezes uma relação tóxica na qual você se encontra, dores familiares, todas essas angústias humanas comuns, e aí você escuta, vinde a mim, vós que estáis cansado, que eu vos aliviarei. Quem não quer aceitar esse convite? É um convite que não tem como não aceitar. Você escuta e diz, eu quero essa paz, eu quero esse alívio, eu quero esse fardo leve. E aí a gente vai, aí a gente tem uma atitude de aceitar esse convite e começa a caminhar em direção ao mestre, e quando vai chegando perto ele continua dizendo, aprendei de mim que sou brando e sou pacífico. Porque a gente às vezes quer sentir uma paz, mas quer continuar sendo a mesma criatura de sempre, e é impossível essa velha criatura sentir a paz que só uma nova criatura pode sentir, alguém que se renova, alguém que se transforma. Eu quero a paz, mas quero continuar odiando na internet. Eu quero a paz, mas quero continuar conflitando no grupo do WhatsApp da família.
Eu quero a paz, mas eu não quero mais ouvir falar de fulano. Então, é complicado porque essa paz que ela é oferecida a todos, ela não chega a todos porque precisa que dentro de mim haja, já que ela começa em mim, haja uma equação emocional que conjugue a paz que é ofertada por Deus através de Jesus e que eu consiga de fato acolher, entendendo que é um convite para mudar, se transformar. Aí às vezes eu fico pensando, que tipo de pessoa de paz que você é? Porque existe as que fingem. E veja, quando você finge que está em paz, você não busca ajuda, você se sente menor. Sabe o que é que você assim, você está bem, dá tudo ótimo. Tem gente que já diz assim de forma até ríspida, tô ótimo. E já olha para você com aquele olhar de emoji fazendo assim, eu tô ótimo. E você sabe que a pessoa não está bem. E aí tem uma passagem que eu queria trazer aqui para que a gente pudesse refletir um pouquinho, porque ela fala muito disso, que é uma passagem de Paulo, na carta que ele manda para a comunidade dos Gálatas, que ele faz assim, carregar os fardos uns dos outros, tá? No capítulo 6, verso 2. Como é que eu posso carregar o fardo do outro se o outro não admite que tem fardo? E como é que eu posso querer que alguém me ajude se eu não admito que eu estou precisando dessa ajuda? Em algum momento, na equação emocional da sociedade utilitarista de resultados, que todo mundo tem que ser produtivo, que todo mundo tem que estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa que seja interessante para o mundo, em que você não pode descansar, em que você não pode ter um tempo para você. Tem até um teórico, um filósofo chamado Byung-Chul Han, sul-coreano, incrível, que tem uma série de livros incríveis, entre eles A Sociedade do Cansaço, que ele começa a denunciar de forma mais explícita esse movimento de que ninguém pode descansar. As pessoas começam a valorizar a ideia de que elas têm que estar sempre produtivas. Então, pessoas que são produtivas, elas não podem ter conflito, elas não podem estar mal, elas não podem não estar bem. Então, todo mundo começa a vender a ideia de que está bem. Aí, quando você começa a perceber isso, a sensação que me dá é que, do mesmo jeito que a gente recentemente criou filtros que a gente usa para colocar vídeos na internet ou fotografias nas redes sociais, a gente vai lá e amanhece meio assim, sabe? Com o cabelo desgrenhado, aí o olho fundo, né, de urso panda. Aí você vai fazer uma foto, aí você bota um filtro para dar um blur. E aí parece que a gente está fazendo isso psicologicamente também, Denise. Assim, é como se a gente tivesse que fazer uma maquiagem emocional para se manifestar no mundo. E essas máscaras de não verdade fazem com que eu venda uma paz que eu não tenho. E possa ser que eu esteja convencido que eu estou em paz sem estar. E é muito difícil porque eu não busco ajuda. Porque talvez seja a sensação de que no mundo em que todo mundo tem que fazer algo incrível, revolucionário, ou tem que fazer sempre alguma coisa impressionante, eu precise estar sempre manifestando um equilíbrio que, na verdade, pouca gente tem. E esse equilíbrio, inclusive, só é possível de ser alcançado quando eu admito o desequilíbrio que eu tenho, busco melhorar esses padrões emocionais para poder avançar. A gente vive a ideia de pessoas que nos vendem padrões de vida que são irreais. E sabe que um dia eu estava num voo, e era mais ou menos umas 3 da manhã, e do meu lado, na cadeira ao lado, eu estava no corredor, e no corredor da cadeira ao lado tinha um grande influencer do Brasil que fala sobre produtividade e sucesso financeiro. Tem milhões de seguidores, né? E aí essa pessoa acordou e ligou a luzinha. E aí eu acordei quando ele ligou a luzinha. E aí ele foi no banheiro do avião, lavou o rosto, voltou, né? Fez assim, abriu o computador dele, colocou assim na mesinha do avião, depois começou a fazer um stories. Veja só, estou no voo de Manaus para São Paulo, são 3 da manhã. O avião, as pessoas que não vêm para vencer estão tudo dormindo. Aí filmou. E eu aqui produzindo. Então você quer vencer na vida dormindo? Você tem que produzir. E aí ele gravou, fechou e foi dormir. E eu lamentei profundamente porque eu não estava filmando, porque eu não imaginei que seria essa cena, né? Porque eu digo, ia ser assim um desmascaramento incrível de uma pessoa. Aí você imagina que você está lá estudando para um concurso.
Mas você é recém-casado, tem um filho pequeno, passou a noite acordado, estava com febre, a criança. Aí você acorda feito um zumbi para poder estudar. E aí você, eita, eu vou ver o Instagram de fulano porque vai me dar um ânimo. Aí fulano disse que 3 da manhã estava num voo acordado. Aí eu não consigo, eu sou incapaz. E aí você começa a achar que revelar que você não está em paz é como se fosse uma incompetência, uma inabilidade. E o convite que Jesus faz é justamente porque sabe que a gente não está na paz. Então, aceitar um convite do Evangelho é aceitar um convite de eu, na verdade, estou numa inconformidade de vida e eu quero essa conformidade. Eu estou de forma desequilibrada e eu quero esse equilíbrio, então eu não posso fingir. Mas às vezes também, sabe o que é? É porque dentro do ambiente, do espectro religioso no qual eu me encontro, eu preciso fingir que eu estou bem. Porque senão eu não vou ser aceito. Como é que eu vou fazer parte do grupo de estudos ou da mediúnica se eu estiver mal? Então eu tenho que estar bem. Eu não posso estar mal. Quem é que vai me chamar a fazer uma palestra se eu dizer que eu estou equilibrado? E as pessoas começam a fingir formas. E aí vozes, tem tons de voz que as pessoas fazem. Tem gente que tem uma voz grave e quando chama a fazer uma prece faz: amado Mestre Jesus. Então, às vezes, a gente cria uma falsa paz e às vezes é inconsciente, às vezes é consciente. Então, para que eu consiga, entende que quando estou falando desse princípio de alguém que não admite que não está em paz, não vai conseguir ter paz nunca, porque nem chegou à etapa de se reconhecer como alguém que está desprovido de paz. É como alguém que diz: eu não odeio, apenas não quero ver. Perdoei, só não quero ouvir uma voz. Então, essa pessoa, ela na verdade, ela não consegue perdoar porque ela nem chegou ao nível de admitir que odeia. Eu preciso chegar ao ponto de admitir que eu estou com ódio, preciso dar nome a essa emoção. Uma das características da capacidade que um ser humano tem de avançar é dar nome à dor que sente. Você sabe que uma das angústias do trauma infantil é que ele acontece no momento em que a língua não é expressa a ponto de que a criança diga o nome da dor que possui. E ela somente registra essa dor inominada que vira sintoma. E quando você vai ficando adulto, você tem um sintoma que cria um ciclo emocional de sabotagem e você faz várias coisas repetidas na sua vida que não funcionam porque você nem sabe de onde vem a origem dessa dor. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é dar nome à dor que a gente sente. É expressar isso. Às vezes a gente não consegue. Veja que quando Davi diz assim: eu sei que tu me sondas, mesmo quando faltam em mim palavras. Ele está dizendo assim: Deus, tem hora que a dor que eu sinto é só uma dor que eu não consigo dizer a origem, a causa, nem o nome dela, mas só dói. Mas tu sondas e sabe qual é a dor que eu sinto. E aí nesse processo dessa paz que eu busco, eu preciso acessar essa dor. Essa dor, se ela fica apenas mascarada como eu não posso manifestar, porque isso demonstra desequilíbrio, isso demonstra inevolução, o que vão pensar de mim, você está preso num sentimento de culpa e você nem consegue avançar porque você ainda está tão preocupado com o que vão pensar de você que você não se enxerga. E aí você está exteriorizado. A personalidade exteriorizada, você está muito para fora, preocupado com o que vão pensar de você, que julgamento vão fazer sobre você, como as pessoas vão ter referência sobre você, seja no seu movimento espiritual do qual você faz parte, no seu trabalho, na sua família, e não tem momento em que você consiga ter autenticidade. Quando você vai para casa e está só, você não fica mais só, porque você fica só acompanhado de uma multidão de pessoas vendendo vidas perfeitas nas redes sociais. É um momento muito crítico da humanidade que nos convida a um movimento que pouca gente quer fazer porque é doloroso, que é mergulhar dentro de si. E como Jung dizia, quem olha para fora sonha, só quem olha para dentro acorda. E para acordar exige uma certa cota de eu preciso deixar de olhar a vida dos outros para olhar a minha própria vida. Tem pessoas que têm potenciais incríveis, dons impressionantes, e não conseguem acontecer a vida toda.
E o tempo todo eu vi tantas pessoas, ainda conheço tantas pessoas que têm tantas capacidades. Elas desenvolvem muito e cada vez mais essas capacidades, seja, por exemplo, uma capacidade técnica de cantar, de pintar, de escrever, qualquer coisa que o valha. É uma capacidade incrível. E como aquilo ali dá um sentimento de, olha, meu ego está ganhando nesse jogo aqui, eu vou investir mais e mais nisso. E essa pessoa, ela desinveste no desenvolvimento emocional. E ela desencarna com o sentimento que poderia ter acontecido e não aconteceu. E vê pessoas com menos capacidades naquela área do que ela não acontecer. Porque às vezes é um investimento só no ponto de vista do intelecto, mas nunca no emocional. Às vezes não consegue traduzir em um único comportamento mínimo de delicadeza toda a compreensão mais incrível que tem da vida do ponto de vista intelectual. Não traduz numa mudança emocional. É como se a gente tivesse uma profunda alfabetização intelectual e um analfabetismo emocional impressionante. E o convite do Evangelho é um convite para a alfabetização da alma humana e suas emoções. Porque antes mesmo de Jesus já tinha um monte de filósofos gregos incríveis, falando de coisas impressionantes para nosso intelecto e também para nossas emoções. Mas no momento em que eu não admito esse meu mal-estar interno, eu vou fazer um projeto muito claro, muito simplista. Toda vez que o mal-estar interno que eu possuo não é admitido por mim e trabalhado por mim porque é doloroso, eu vou projetar nos outros. É um movimento comum, então todos lá fora serão desequilibrados, todos lá fora serão alienados, todos lá fora serão inimigos a serem combatidos. E é claro que esse movimento individual de cada um com suas sombras não assumidas vai ser capturado por momentos históricos coletivos, gerando aí sim o nós contra eles que a gente está vendo no Brasil e no mundo. Mas a gente quer paz. A gente quer paz. Mas não consegue olhar que no momento em que eu finjo que eu estou num plano que eu ainda não estou, a paz se distancia de mim. É impossível imaginar a construção de um movimento de paz dentro de mim que não passe por uma aproximação do sagrado e de uma relação com Deus, que vai estar sempre me dizendo para mim, olha, o compromisso maior que você tem na sua vida é comigo. A gente percebe como nós defendemos homens falidos com uma intensidade que jamais defendemos o Evangelho, mas a gente quer paz. A gente quer paz. E a gente quer a paz do Cristo. Apesar de ter trocado a bandeira do Cristo pela dos homens, a gente quer paz. A intensidade e virulência com que a gente se divide para defender homens falidos nos mostra por que a gente não consegue a paz que a gente busca. E aí sim, estou falando de política, sim, sem coisificar, sem fulanizar, sem personalizar e sem dizer sobre que lado no mundo em que as pessoas estão infantilizadas, num tipo He-Man contra Esqueleto, Thundercat contra Munra, Pipiu contra Frajola, que ninguém aguenta mais. Mas a gente quer paz. No entanto, essa paz, para começar em mim, tem que fazer com que eu entre dentro de mim, percebendo o quanto do que eu vejo no outro me pertence. E dói. Dói muito. Aí tem um outro tipo de pessoa que busca um outro tipo de paz. Porque tem um que finge que tem paz e tem os que impõem a paz, que acreditam que tem que ser como a pessoa quer. A minha paz, parece a Pax Romana, né? É uma paz imposta. Para ter paz tem que ser como eu enxergo o mundo. Aqui é como eu penso. Quem discordar de mim vai sofrer as consequências de qualquer poder que eu tenha. Seja o poder financeiro na minha família, seja o poder patriarcal, qualquer coisa que faça. Eu tenho um certo poder de influência na família, ou no grupo, ou na instituição religiosa, ou na sociedade. E eu digo, isso é paz. O que não é isso, não é paz. Quem pensa diferente, quem discorda, tem que ser destruído porque está contra a paz. Porque a paz é sermos assim. A paz seria sermos iguais, sermos pensar do mesmo jeito, termos todos no mundo inteiro a mesma crença, votarmos no mesmo candidato, torcer pelo mesmo Botafogo de João Pessoa. Impossível um mundo
em que o Botafogo gere paz. Mas olha, é como se a gente quisesse que o mundo fosse como floresta de eucaliptos clonadas, que a gente vê, todas iguaizinhas. A paz que não respeita a diversidade que Deus criou assim nunca é paz. Nunca é paz. E aí essas pessoas, elas estão sempre dispostas ao conflito, elas desembainham a sua espada a qualquer momento. Como Pedro fez naquele momento lá no Gólgota. Estão dispostas ao conflito e têm orgulho disso. Paz em que eu quero que as pessoas pensem como eu, nunca é paz. O convite de Jesus para a paz é um de acolhimento da diversidade toda do mundo. Se fosse a paz segundo os critérios do mundo, ele teria escolhido alguns, somente alguns, a partir de alguns padrões estabelecidos, talvez pelo próprio Sinédrio, para dizer, esses são os bons, todo o resto precisa ser destruído porque é do mal. Aí há um encontro com pessoas que a gente não queria encontrar. Dificilmente nós iríamos encontrar aquela mulher no poço, a samaritana. Uma mulher que teve vários homens, mal falada. O que é que vão pensar de mim se eu estiver do lado dela? Diz-me com quem andas que eu te direis quem és. Eu não vou lá queimar meu filme não. Como assim? Provavelmente nós seríamos alguém que estava no grupo do WhatsApp. Olha lá, está no poço de novo. Olha só, atrevida. Que quando a gente olha essas definições, a gente percebe, poxa, eu estou muito mais para esses dois primeiros grupos. Do que nega, do que impõe, do pacificador. E isso não é para gerar acusação, culpa, desespero, sentimento de inevolução, não, acorda, se compromete com essa paz que você quer, começando em você, tentando ver que parte do conflito que você joga lá fora é seu, é nosso, que essa vontade de enxergar aquilo que eu quero considerar como mal, porque eu não quero enxergar em mim, é muito mais comum. Esse é um mecanismo de defesa do ego primitivo, projeção psicológica. Eu jogo em você uma coisa que é minha. As pessoas que estavam com aquelas pedras para apedrejar aquela mulher, e que Jesus interrompe com um gesto psicológico profundo, em que todos estavam disponíveis para apedrejar aquela mulher, e que você fica pensando, por que ele não vai logo resolver isso? É porque ele estava esperando que todo mundo chegasse lá com suas sombras, com suas acusações, para dizer, eu vou destruir, porque ela é alguém que falhou, ela é alguém que não está seguindo um roteiro pré-estabelecido, e como ela falhou publicamente, é muito legal, porque nós podemos acusá-la, porque eu falho, mas é sem ninguém ver. Então eu estou mais tranquilo. Como ela caiu, deu azar de ser pega no flagra, eu vou jogar as pedras. As pedras que eu jogo nela são todas as pedras que eu não jogo no meu ego quando cai, mas eu jogo no seu, porque ficou público. De repente é um vídeo que a gente recebe, como circulou há um tempo atrás, de um marido que foi filmar a própria esposa em adultério com um amigo. E jogou na internet e esqueceu que tinha um filho que foi destruído pela escolha que ele fez. Tentando destruir a esposa, destruir a própria criança, que passou a ser motivo de chacota na escola. E no mundo de hoje, que o vídeo fica para lá, ele pode ir para o Alasca, que alguém vai achar esse vídeo e vai falar isso para ele. E a gente distribui esses vídeos nos grupos de WhatsApp, porque nossas pedras agora são virtuais, mas a gente quer paz. A gente quer dormir à noite sem precisar tomar um remédio. Dormir com consciência tranquila, dormir com leveza de alma. Mas é por isso que essa paz é distribuída a todos, mas poucas pessoas recebem, porque vinde a mim, mas aprendei de mim é onde as pessoas param. Todos vão ao vinde a mim. Ninguém recusa. Vinde a mim, vós que estáis cansados, que vos aliviarei. Todos aceitam o convite. Quando chega, aprendei de mim. Opa, ficou complicado agora. Eu queria continuar sendo quem eu sou, mas eu queria ter paz. Para ficar mais didático, exemplo, lembro que eu atendi um paciente que era um médico endocrinologista e chegou um dia revoltado no consultório. Rossandra, eu vou mudar de especialidade médica, eu não vou mais ser endocrinologista não. Por quê? Porque as pessoas não querem mais emagrecer.
Não, não, elas querem ser emagrecidas. Como assim? Elas chegam lá dizendo, eu sou assim, meus costumes é esse, eu não faço academia, eu não faço caminhada, eu não gosto de esporte, eu não faço alongamento, gosto de comer açúcar, adoro bolo e eu quero ser magra. Quero ser magro. Então a pessoa quer manter o comportamento, mas quer o corpo de pessoa magra. Aí eu pensei, cara, a paz é do mesmo jeito. As pessoas querem a paz, mas não querem mudar a dieta. A minha dieta de alma é a alma velha. Mas eu quero a coisa da alma nova. E não tem como, é incompatível o desejo que eu tenho daquilo que eu preciso concretizar. Então esse convite continua lá, vinde a mim. E a gente vai. Agora, aprender de mim, a gente trava. A hora agora é de aprender de mim. Porque para ser pacificador, eu tenho que ser um agente da paz. Eu tenho que manter a paz. E eu tenho que olhar para os lugares onde ela não se encontra e se alguém chega lá e pacifica. E aí é muita proatividade para alguém que está desacordado da própria consciência de quem se é. Por que Joana vem com uma missão tão grande de despertar consciência? De nos fazer, né, Denise, fazer um mergulho tão profundo em nós. Uma obra inteira voltada para o autoconhecimento. Porque essa paz, ela precisa de lucidez e atitude de pessoas que têm consciência do papel que estão aqui para cumprir. Porque vamos combinar, que somos reencarnacionistas. Você acha que é a primeira vez que a gente está dividindo bandeiras políticas? O lamentável é saber que de novo, cair nessa de novo. Meu Deus, um dia isso era com uma lança e com espada lá na Idade Média. Depois era com pólvora, aí estou de novo nessa. Aí você faz, eu não acredito que eu caí nessa de novo. É esse de novo, repetição, que significa dizer, eu quero essa paz, mas eu não agi em torno de uma paz que eu quero construir. Esse movimento de um mundo conturbado que a gente vive, também é a exacerbação ou o nível de visibilidade que a gente dá ao mal. O mal tem um ibope incrível. A gente dá muita ênfase a isso. Claro, existe uma explicação neurofisiológica do desenvolvimento ontogenético do ser humano, de por que o nosso cérebro, ele grava com mais nitidez a derrota do que a vitória, um dia bom do que um dia ruim. Porque no passado, quando a gente estava lá nas cavernas, que a gente ia caçar um bicho para trazer para a tribo, a gente tinha que ter muito foco no caminho, e a gente não podia parar no meio do caminho e olhar uma rosa, que rosa linda, não dava. E se a gente cometesse um erro, como a gente não tinha o Waze, a gente não conseguia voltar para a tribo e morria. Então a gente tinha que ter muito cuidado mental nesse momento. Quando a gente cometia um erro, a gente, até hoje assim acontece, a gente é inundado de cortisol, uma substância que dá uma sensação profunda de desprazer, aquela angústia na boca do estômago, dificuldade de respirar, e marca o dia com muita nitidez e tintas para não faça de novo isso. É por isso que a gente lembra com muito mais força de um dia triste do que de um dia alegre, embora nós tenhamos mais dias alegres do que tristes. Essa contabilidade interna emocional de cada indivíduo, ela é hiperdimensionada quando a gente chega no mundo midiático, em que o caos é mostrado com muito mais ênfase do que o acerto. Diariamente pessoas ajudam pessoas a serem melhores, mas se uma pessoa matar alguém, ela fica durante uma semana nas manchetes. Porque se você não fizer isso, vamos ter um canal de televisão, se você não fizer isso, ninguém nem assiste seu canal. Porque as pessoas culpam as TVs, mas elas é que dão audiência, elas é que medem o Ibope. Eu estava vindo agora de Campina para cá e teve um acidente. O que acontece quando tem um acidente, gente? Um monte de carro para ver e provoca outros acidentes. Dificilmente alguém pagaria lá porque alguém estivesse ajudando alguém, mas a gente tem uma ênfase muito grande no que ainda é o movimento da dor. E aí a gente recusa avançar, mas continua querendo paz. Chega um momento, obviamente, no nosso projeto pessoal, que essa incompatibilidade entre aquilo que eu desejo ser e aquilo que eu tenho sido, gera um desconforto. Gera um sentimento de hipocrisia pessoal.
E mais uma vez eu tenho a opção de ou avançar e acordar e dizer, eu é que sou o agente da discórdia, e eu preciso ser o agente da paz, ou não, eu insisto e dobro a aposta numa projeção de que todo o mal está lá fora. E aí, por que eu não avancei? Porque minha família não prestava. Por que eu não avanço no trabalho? Porque eu sou perseguido. Porque eu não consigo resultados? Porque a minha vida é desfavorável. Eu estou sempre apontando lá fora os motivos do meu não conseguir avançar na vida em vários sentidos. E claro, eu vou vendo pessoas avançar e o que é que meu ego diz? Quando eu vejo alguém conseguir um resultado que eu não consegui, aí tem coisa. Tem algum conchavo aí. A vitória do outro é sempre motivo de desconfiança. Sempre alguma coisa aconteceu. Alguma coisa de errado por trás. Não pode ser normal. E todo esse tempo que eu perco nessa exteriorização, eu não ganho em desenvolvimento de mim mesmo. Então, essa paz que nós desejamos, ela só vai começar a acontecer em mim quando eu assumir toda a guerra, todo o conflito que tem dentro de mim. Quando eu tiver coragem de encarar todas as sombras que eu tenho projetado lá fora. Quando eu tiver capacidade de olhar todo o ódio que eu nego que eu sinto. Quando eu tiver capacidade de admitir toda a raiva, sabe, toda a inveja, toda a vontade de destruição do outro que eu tenho. Tão mais simples se aquele chefe perseguidor morresse num acidente, fosse demitido, se aquele parente, sei lá, tivesse um câncer e desencarnasse. Tão mais simples. No fundo é o que a gente deseja, gente. Vocês estão rindo, é a verdade. Essa é a nossa verdade. Se eu não admito isso, é tão simples. Você pega um grupo de estudo, o Ser Consciente, Joana de Andes. Bota lá, a obra de Joana. Começa com plenitude, aí abre o grupo de estudo. Nós estamos lá com o objetivo de trabalhar a obra de uma autora que nos convida a um mergulho interno para fazer uma reforma íntima dolorosa, mas necessária. Entramos no grupo e sempre tem alguém no grupo que é chato. Sempre tem alguém que atrasa, alguém que era para fazer a atividade do dia não faz. Sempre tem alguém que toma a palavra e fica o tempo todo desabafando. E o que a gente faz? Deseja que a pessoa desista do estudo, que ela vá para outro grupo. O primeiro pequeno teste de convivência com a diferença, a gente não quer conviver. A gente quer afastar quem é diferente, quem é divergente. É um movimento. Então, a minha divergência interna, a minha desarmonia interna, ela nunca vai ser percebida. Eu nunca vou chegar e olhar. O que é doloroso ver esse dentro de mim. Mas assim, quando você pensa, é só um desejo. Eu estou no outro plano. Porque veja, no passado, eu não desejava que aquele parente morresse. No passado, eu matava. No passado, eu não desejava que aquele vizinho se mudasse. Eu queimava a casa dele. Então, veja, nós avançamos, porque é só desejo. Mas se eu nem admito que ele está lá, ele fica operando inconscientemente dentro de mim. Mas eu quero paz. Não tem como. Porque a paz implica uma convivência cotidiana com o sagrado. O desenvolvimento de uma intimidade com só aquele que é o príncipe da paz. E trazer Jesus para perto de uma convivência íntima é chegar e dizer assim, não dá mais para ser a velha criatura. Imagina se você vai morar com Jesus. Imagina a cena. Eu vou morar com Jesus. E olha, não pensa num Jesus que vai ficar... eu sempre desconfiei que você era assim. Eita, eu tenho que falar manso, Jesus está morando comigo, ó. Sabe quando você recebe uma visita e você fica todo mundo mais leve em casa, né? E vai dando um tempo que você diz, eu não aguento mais fingir, a visita tem que ir embora porque eu já estou assim, sufocado. Já passaram por isso? Pois é, então a gente não aguentaria meia hora de Jesus em casa, né?
porque uma visita já incomoda a ponto que a gente está fingindo. Ou seja, eu preciso entender que essa convivência, aprender de mim ok, Jesus, não é um convite para amanhã eu ser uma nova criatura, mas é para eu decidir começar a ser. Finalmente, eu decidi começar a ser uma nova criatura. Chega. Aí você começa a fazer movimentos para isso, né? Os movimentos começam por: eu preciso deixar de consumir o ódio. Porque o que me alimenta, o que eu deixo entrar dentro de mim, vai dizer muito o que eu vou colocar. Então, eu preciso deixar de consumir a contenda, o ódio. Eu preciso trocar tantos vídeos que diariamente eu assisto, estimulando a divisão e o ódio, por coisas que elevem. É um movimento. Eu preciso fazer escolhas. Do mesmo jeito que quando começou a pandemia, a gente começou a deixar os sapatos fora de casa, porque eles estavam contaminados. Existem muitos pensamentos, muitas ideias e muitos conteúdos que estão contaminados e que não devem entrar na minha casa íntima se eu quero a paz que tanto busco. Não dá mais, mas eu tenho que manter informado, Sandro. Isso é informação ou deformação? Porque nós estamos sendo mantidos informados por redes sociais e um conjunto de big techs tecnológicas que só mostram o que eu quero ver. É por isso que todos os dois lados acham que tem a verdade e que o outro é alienado. Porque eu só assisto conteúdo que confirmam a minha visão de mundo, o que gera uma dissonância cognitiva enorme. Eu penso que todo mundo pensa como eu, porque todo mundo que está perto de mim, até porque é o seguinte, os parentes que discordam eu não convivo mais, né? Os amigos que discordam eu rompi. Então é claro que eu começo a achar que todo mundo pensa como eu. Se todo mundo que pensava contra mim eu excluir, é claro que eu penso que o mundo é como eu penso. Então a gente está num momento em que a ilusão, que é o mundo, ganha uma sobrecapa, que são as redes sociais, que é uma ilusão sobreposta à ilusão que o mundo já é. O grande engodo, que é uma vida física, sobreposto a uma capa de engodo que o mundo virtual colocou. E a gente ainda começa a ver assim, eu estava estudando ontem sobre as inteligências artificiais que estão fazendo modificações, né? Hoje são 3 segundos da voz de um ser humano na internet, Denise, você reproduz a pessoa todinha falando. Tem uma inteligência artificial que colocou o rosto de Tom Cruise dançando e você procura uma falha e não encontra. Não, isso é Tom Cruise. E para piorar, ele botou no Instagram dele. Até eu achei que era ele. E ele estava dizendo, esse não sou eu. Mas a gente não lê a legenda. Então daqui a pouco vai ser tão perfeito uma fake news que você nunca vai provar que é mentira. Mas a gente quer paz. A gente quer chegar em casa, depois do conflito, depois de passar o dia vendo notícias, confirmando nossas teses, excluindo pessoas que pensam diferente, enchendo-se de ódio, mas à noite a gente quer ter um sono tranquilo. E aí a gente começa a querer negociar a paz como se fosse sintomas de fim de semana. Eu tenho que formatar então, quem tem a obrigação de me dar paz é a minha religião. Tem que ser incrível a experiência, tem que ser fantástica, eu tenho que ser lá e sair emocionado e voltar para casa em paz. Nem que seja uma horinha de experiência lá. E claro, como é um mercado, aí cada um que planeje formas incríveis de transformar o espetáculo da fé. Para que você sinta em 1 hora ou 1h30 uma experiência de êxtase psicológico, mas que não se traduz em conversão de ser humano. Não há conversão de alma, há adesão a princípios religiosos, sem conversão de atitude, mas a gente quer ter paz. E aí, se a paz do mundo começa em mim, a pergunta é, eu estou em paz? Eu levo a paz? Eu quero a paz? Eu tenho transmitido a paz? Ou eu estou preso na contenda? Eu estou preso como uma pessoa que esqueceu. Eu lembro que Denise até me mandou
essa entrevista quando tu estava dando aula, era sobre o Mundo de Sofia, não sei se tu lembra. E tem uma introdução no livro O Mundo de Sofia, que ele diz que é como se a gente fosse um ser humano que é criado por Deus, num evento incrível e inexplicável pela lógica humana, em que ele faz parar os astros e o universo para que algo seja incrivelmente criado e que ele ama profundamente. Ele nos dá o sopro da vida, pega barro, transforma em ser humano e nos joga no planeta. E assim que isso acontece, a gente fica: onde é que tem um shopping? Como é que eu compro a roupa? Cadê o boleto? Estou com ódio de fulano, olha essa notícia. Em nenhum momento se pergunta: por que você me criou? O que te moveu a fazer isso? Por que eu estou aqui? Como é que eu te devolvo tanto amor? Tem um momento que um discípulo de Buda faz assim: Senhor Buda, por que o senhor não vai ali naquela vila e simplesmente fala todas as verdades e desperta a consciência de todos e tudo tem resolvido? Ele diz assim: faz o seguinte, eu queria que você fosse naquela vila e perguntasse às pessoas o que elas desejam. Depois você volta e a gente conversa. Tá bom, ele vai lá e faz como se fosse uma pesquisa de campo. O que você deseja? E depois ele volta no outro dia e Buda pergunta: que aí? O que eles querem? Olha, a maior parte quer uma casa nova, muitas pessoas querem casar, outras querem um jumento ou uma vaca, outro que tem a vaca, quer uma vaca que dê mais leite, o que tem duas quer ter três porque o vizinho tem três, o que tem três quer ter quatro porque o vizinho tem quatro. Alguém lá que você perguntou, queria saber a verdade? Saber por que estão aqui? Não. Então você entende por que eu não posso chegar lá e falar as grandes verdades para quem ainda está preso às pequenas questões, as pequenas questiúnculas, mas a gente quer ter paz. Todo dia a gente acorda num planeta que está girando a mais de 2.000 quilômetros por hora em redor do próprio eixo. Estamos aqui com a sensação de que estamos num lugar parado, na verdade de uma sala que está dentro de um continente, de uma cidade que está num continente, que está girando dentro de um planeta, e esse planeta girando ao redor do Sol, e tudo isso girando num universo infinito, incrível, fantástico. O Sol nasce, se põe ao som de Bolero de Ravel na Praia do Jacaré, mas eu estou com ódio de quem votou contra o candidato que eu queria. Mas eu quero paz. Todos os dias esse milagre acontece, mas eu estou preso às questões mais pequenas. E aí eu busco Deus só num momento do fim de semana, para fazer de conta que nós temos um relacionamento. Eu não convido de fato Ele para morar dentro de mim, para que possa em mim fazer a transformação a partir de mim, e sim, sentindo Ele na minha vida, num convite para que eu me transforme. E como disse Gilberto Gil naquela música, se eu quiser falar com Deus, me levar para um caminho que não vai dar em nada do que eu esperava encontrar, porque os sonhos de Deus são bem maiores que os nossos para a nossa própria vida, mas implica não querer despertar de nós. É preciso que a gente comece a fazer uma equação simples, são coisas tão práticas que podem ser feitas. Dedica ao sagrado na sua vida. Faz essa experiência durante um mês e você vai me contar depois. Dedica ao sagrado na sua vida 10% que você dá ao seu celular. 10%. Dedica à sua família mais 10% do tempo que você dá ao seu celular. Pode continuar com 80% vendo videozinho de TikTok dançando, piadinhas e pegadinhas, ouvindo músicas e fake news de um lado e de outro. Pode continuar com 80% do tempo, perdendo, esquecendo que nós somos um milagre de um gesto de amor de Deus aqui. Continua preocupado com nada. Esquece. Dedica a maior parte do teu tempo para futilidade, mas dá 10% para Deus, para ver o que acontece na tua vida. Dá 10% da intensidade com que você defende seu candidato à defesa do Cristo. 10% para você ver o que acontece na sua vida.
Quando acordar, lembre, por que você está aqui? Quem te fez e a quem você serve? Nós esquecemos isso. Mas queremos paz. Todo dia nós levantamos a espada com desejo de paz. E tudo que nós temos é a guerra. É o conflito. É o ódio. É a separação. É a divergência. É a divisão. Mas o convite continua sendo feito. É como se a gente fosse náufragos. O barco afundou, as ondas quebraram o barco. Nós estamos com pedaços de madeira em meio a um oceano difícil, numa escuridão imensa. E como se a gente, desesperado, pulando em cima do outro, procurando o culpado de quem fez o barco se destruir. Uma luz muito tênue, mais insistente, numa praia longínqua, apontando, e quando a gente consegue sair do conflito, do ódio, ver o Cristo lá dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. E ao invés de simplesmente ignorar toda a dor que está ao redor das pessoas que estão com ódio do barco que afundou, nadar na direção do Cristo, a gente quer Ele, mas continua nas acusações laterais da vida. Encontrando inimigos em casa, encontrando inimigos no casamento, encontrando inimigos na universidade, no trabalho, no centro espírita, na igreja, em todo canto, mas em busca de paz. É por isso que quando a gente pega a oração de São Francisco, né, a gente pega ela assim, faz, ele fica o tempo inteiro pedindo ativamente para que Deus o transforme. É como se ele tivesse ouvido o convite assim: vinde a mim, vós que estáis cansado, que eu vos aliviarei. Ele se aproxima: aprendei de mim, que sou brando e pacífico de coração. Então me ensina, Jesus. Me ensina. Fazei de mim um instrumento da tua paz. Mas para não ficar numa abstração profunda, para ficar numa coisa sem sentido, só uma vontade, um desejo de paz, me ensina onde houver ódio, que eu levo amor. Porque eu quero que essa paz seja real, que ela seja palpável, que eu possa tangibilizar, que eu possa sentir, pegar. Lá onde tem conflito, eu tenho que levar o amor. Onde tem ódio, eu quero levar o amor. Então me ensina a aprender a ser brando e pacífico. Me ensina, porque onde houver ofensa, sabe onde as acusações, as mentiras, em vez de eu insuflar, jogar mais combustível, é isso mesmo, vamos destruir, que eu leve o perdão. Ele está pedindo aqui para Jesus ensinar ele a ser brando e pacífico de coração. Ele não parou no convite e recuou, querendo uma paz sem trabalhar e ser instrumento da paz. Onde houver discórdia, meu Deus, é constrangedor cantar essa música hoje em dia. É constrangedor. Onde houver discórdia, eu leve a união. A gente está fazendo o contrário disso. A gente está insuflando, inflamando, ampliando a discórdia, a divisão, a separação. Mas a gente quer paz. Onde houver dúvida, meu Deus, a dúvida. No mundo da pós-verdade, né, Denise? Tudo agora é motivo de dúvida. Tudo é motivo de dúvida. Tudo é questionável. Em nenhum lugar mais tem verdade. Todas as instituições mentem. Tudo é mentira. E só quem tem a verdade sou eu. Que loucura. Que obsessão coletiva tão grande. Todos mentem. Só eu tenho a verdade no meu WhatsApp. Que momento. Que dor, né? E claro, isso não está perto de acabar. Porque em momentos em que a gente inflama, tem consequências. E ele não troca a dúvida pela certeza e a verdade. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.
Porque o que é a verdade hoje em dia? Tão questionável. Então não me faz, no lugar da dúvida, levar uma verdade, porque é a minha verdade e o outro não vai aceitar. Somente isso. Quando tiver dúvida, eu vou levar a fé. Sabe por quê? Porque é assim, é o fulano ou cicrano. Que tal nenhum dos dois e Deus? Ou você vai duvidar também dele? Ou ele também entrou no questionamento em que tudo é falta de verdade, tudo é pós-verdade, tudo é criação. Deus também. Será que chegando aqui a fé, que vai para além desses discursos, das guerras de narrativas, será que aqui a fé finalmente tira a dúvida e a gente se encontra, você vindo por aqui, eu vindo por aqui, Deus como um objetivo comum, e aí, olha, tem muito mais coisa que nos une do que nos separa. Por que eu não vi isso antes? Por que eu não falo mais com minha avó? Por que eu excluí minha tia? Com pessoas que não sabem nem que eu existo. É isso. Onde eu ver erro, que eu leve a verdade, e no desespero, a esperança. Todo o movimento dessa oração, quer tenha sido ou não dele, mas que nos chegou como sendo de Francisco de Assis, é um convite. E aí ele insiste em intensificar a forma como ele quer que Jesus ajude a ele a agir na mudança de padrão. Então, fazer que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Porque na sociedade que todo mundo quer falar, mas pouca gente quer escutar. Pouca gente quer escutar. Todo mundo tem muita coisa para dizer, pouca gente disponibilidade para ouvir. Todo mundo quer ser consolado, todo mundo quer ser escutado, quer ouvir, escuta a minha história. Eu tinha paciente que ia para o consultório e que, eu estava num atendimento. Aí por que saiu? Porque quando eu ia desabafar, a pessoa que estava lá desabafava. Quer dizer que o terapeuta, ele falava mais do que você era. Ele falava uma coisa, você não sabe o que aconteceu comigo. Aí começava a desabafar. Até uma pessoa treinada para ouvir estava falando. Percebe o mundo como está hoje? Então assim, é o movimento de me transforme em alguém capaz de agir. Alguém que acorda de manhã e antes de olhar a primeira notícia que eu quero receber no meu grupo de WhatsApp, eu paro e pense, Deus me criou num gesto de amor incrível. Eu acordei. Isso por si só é um milagre. Meu corpo está funcional. Isso é um outro milagre. Eu tenho onde morar. Há um outro milagre. Eu sinto um cheiro de café da manhã sendo feito. Isso é um outro milagre. Quando é que a gente parou de agradecer pelas coisas que um dia foi sonho? A gente normaliza, né? Um dia foi sonho. Muito do que você tem hoje, um dia foi desejo. Você sonhou em ter. Você se esforçou para ter. Você talvez não tenha tido na sua infância. Eu, por exemplo, Campina Grande, né, Denise, que é fria, meu sonho era um chuveiro elétrico. Tinha até um que era ducha Corona. Um banho de alegria no mundo de água quente. Rio da Piada já tomou a 4ª dose. E aí, quando eu estou tomando banho quente hoje, eu digo, eu agradeço. Eu paro para sentir o prazer da água morna no meu corpo. Porque um dia foi sonho ter. Eu não posso esquecer que todos os dias tudo é um milagre. Ter chegado aqui foi um milagre. No meio do caminho a gente viu um acidente horrível. Eu vou voltar também continuando esperando outro milagre de chegar em casa para o aniversário da minha esposa. Porque isso é que é a vida. É a gente lembrar diariamente que tudo que existe é um profundo milagre e uma concessão da misericórdia divina, porque por merecer, a gente não merece. A misericórdia de Deus, que é infinita, cobre os muitos equívocos que nós temos e nos entrega o que nós não merecemos e a gente esquece. E aí quando você começa a mudar
a sintonia do que você enxerga da vida, quando você começa a mudar o que entra na sua cabeça, na sua mente, você deixa de se contaminar pela contenda, pelo conflito, e depois de acalmar sua cabeça, sua mente, você se constrói como um pacificador, alguém que vai, não. Só que a gente está num mundo tão doente, que quem quer pacificar é chamado de covarde, em cima do muro, água morna, omisso. É isso que a gente escuta quando quer pacificar hoje no mundo. Mas sabe de uma coisa? Continue. Continue. Porque não se trata da opinião do mundo. Se trata de, eu convidei Jesus para visitar a minha casa com o intuito sincero de que ele se transforme num morador. E para isso eu vou ter que ser quem eu sou mesmo. Porque ele não é um morador qualquer. Ele é um morador que eu convidei para me transformar. Para que finalmente eu me transforme num excelente hóspede. Aliás, uma pessoa hospitaleira, alguém que recebe. E para isso eles têm que ver meus defeitos. Como se eu tivesse contratado alguém para analisar o hotel da minha vida. E essa pessoa vem para me dizer o que tem que ser modificado na minha existência. As sutilezas e as delicadezas que eu não estava enxergando, que eu preciso desenvolver. Então que ele venha e não visite, mas que ele more e que me incomode a ponto de que eu não consiga ser alguém que não seja a semelhança dele. Me incomode a ponto de que eu não consiga falar que não seja a semelhança dele, que eu não consiga pensar que não seja a semelhança dele, que eu não consiga viver que não seja a semelhança dele. E aí, é claro que eu vou sentir a paz, que excede todo entendimento. O mundo vai continuar sendo o mundo. O mundo vai continuar doente, o mundo vai continuar em conflito, mas eu comecei a pacificar. E quando um único ser humano faz isso, ele inspira uma multidão de pessoas. Ele se torna até inatacável. Veja Francisco Cândido Xavier. Tantos religiosos na época que ele desencarnou não conseguiram falar uma coisa crítica. Eu ouvi depoimento de pessoas em várias igrejas. Morreu um grande homem hoje no Brasil. Nós discordamos da forma como ele enxerga, nós discordamos das crenças dele, mas nós não podemos negar a grandeza da alma dele. Uma única pessoa que faz um movimento de um convite frequente para que Jesus seja o morador da própria casa e transforme a própria vida, à semelhança desse que é nosso modelo e guia, conforme aquela música de Padre Zezinho, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viveu como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia. Ao chegar o fim do dia, eu sei que eu dormiria, aí sim, mais feliz. A gente está fazendo o contrário, mas quer paz. Então, nós estamos num momento difícil da humanidade, está muito mais além do que esse conflito político histórico local, é algo que nós sabemos de uma transição muito mais profunda nas entranhas de um planeta e nas entranhas de nossa alma. Não vamos esquecer disso. A gente foi tão avisado que chegaríamos a esse momento, parece que a gente não sabe. As pessoas ficam como se estivessem surpresas. Uma transição planetária se aproxima. Quantas mensagens, quantos livros que a gente leu. E quando acontece a gente está lá, igual a todo mundo, no chafurdo da lama, da incoerência, da incompreensão e da divisão. E volta para o eixo, acorda e de dia, quando amanhecer o dia, pergunta: por que você me criou? Por que eu estou aqui? E como eu posso devolver tanto amor? Pergunta simples para fazer no início do dia, antes de olhar o WhatsApp. Para transformar. E aí sim, a paz que a gente quer, de fato, começar em nós e se traduzir em comportamentos reais, e não num desejo, para que o mundo se torne o lugar que a gente quer. Da parte de Deus, essa paz está completamente disponível. Ele só espera que você consiga ecoar esse convite
numa transformação. Então, não dá um passo atrás com aprender de mim que sou brando e pacífico de coração. Agora é hora de dar um passo à frente e pedir para, Senhor, então me ensina a ser um instrumento da tua paz. Obrigado pela atenção de vocês. É uma alegria estar aqui sempre. A gente é que agradece, Rossandro Klingen. O que dizer, meu amigo? Deixa eu aproveitar, enquanto temos essa intervenção surpresa do presidente, eu tenho uns recadinhos, eu tenho umas perguntas de vocês aqui. A gente vai fazer um rápido bate e volta com as perguntazinhas com o Rossandro, e na sequência, porque esse homem tem que seguir para Campina Grande. Gente, deixa eu dar um aviso de sensibilização, só para ser mais rápida. Numa sacola muito parecida como essa, uma das nossas trabalhadoras das 3 lanchonetes acabou caindo da pasta. Nesse saquinho aqui de um banco que tem dinheiro, valor que tinha sido destinado para troco das lanchonetes. A gente já sabe que alguém localizou, porque no lugar que caiu não está. Então pedimos a esta alma nobre, encarecida, que não sabia de onde era e ficou meio constrangido ou constrangida de deixar com a nossa equipe de organização e trabalho, que a gente já sabe que você soube guardar direitinho, que por favor nos entregue. Faz parte do trabalho do pessoal da lanchonete que está lá carinhosamente esperando por vocês, tá bom? Rossandro, deixa eu te agradecer. Eu sei que eu sou uma pessoa muito suspeita para falar disso, porque a gente acompanha muito o teu trabalho, não é de hoje. Mas eu vou responder a primeira grande pergunta. Não, ele não atende mais clinicamente. Então eu vou, infelizmente, dizer aos corações que estavam esperando que ao final do dia teríamos marcações de consultas. Rossandro tem o Cuidando da Alma no domingo, 10 da manhã, no canal do YouTube dele, para ele poder justamente levar mais consolo, mas ele não atende. Nós tivemos mais de 20 pedidos de agendamento de consulta. Estamos entendendo. Vamos procurar psicólogos aqui dentro da região, porque é bom saber que as pessoas estão abertas, né? Eu vou começar com a que mais chegou, mas é uma mais doída. Rossandro, a pergunta e as colocações foram: eu não consigo sentir paz porque eu sinto que Deus não me ama. Como é que eu começo a sentir paz se eu acho que o Criador não me ama? Como é que a pessoa começa se ela tem uma angústia desse tamanho? Qual é o direcionamento inicial? Eu acho que a visão que você tem de Deus é uma visão de um Deus que não ama. Você tem que desconstruir essa visão de Deus que te emprestaram aí na vida, um Deus que pune. Você sabe que fizeram uma pesquisa e que muitas crianças estão com ansiedade infantil e que boa parte delas tem ansiedade infantil porque tem medo de Deus? Porque tem Deus como alguém que está vigiando, te punindo e te culpando. E não como alguém que te ama porque se fez você exatamente como você é. E que ama você exatamente como você é, mas só está te convidando para caminhar, continuar. Só isso. É um convite, continua, não para aqui. A pessoa se chama, Deus não me ama porque eu sou uma pessoa terrível, eu sou uma pessoa cheia de defeitos. Você imagina que você tem um filho que é birrento, que briga quando perde no jogo, você odeia ele? Uma criança. Você passa no jardim da infância, num colégio, vê uma criança mordendo outra, você tem vontade de matar a criança? Tem? Se tiver, procure ajuda. Foi um silêncio. Não, você apenas olha e pensa, está amadurecendo. Eu já mordi, quem não mordeu criança quando era criança? Está amadurecendo, daqui a pouco para de morder. Então Deus olha para a gente como alguém, um adulto que vai passando no jardim de infância, vê uma criança mordendo outra. Aí você que está mordendo, você faz assim, eu não presto. Eu sou um espírito nefasto. Ah, porque eu estou traindo. Ou porque eu tenho um vício. Ou porque eu enganei. Gente, olha. Se tivesse um equipamento eletrônico aqui agora, e não está muito longe disso não, tá? Que botasse aqui uns eletrodos na minha cabeça para projetar nesse telão quem eu sou, vocês acham que eu deixava botar? Alguém aqui deixaria? Então, sabe o que é a diferença? É que Deus sabe tudo já. Deus sabe até o que você não sabe sobre você e lhe ama. Talvez o que aconteça é que você não consegue conceber um amor dessa magnitude.
Na nossa visão humana, limitadinha, de que eu só amo com o filho que gosta do mesmo time que eu torço, aí meu filho gosta de futebol, eu gosto mais dele do que do outro que não gosta. Na nossa visão bem humana e limitada, de amar os semelhantes, entender o incompreensível e infinito amor de Deus. Então a primeira coisa que a pessoa precisa fazer, Natália, é reconstrua a sua concepção de Deus, porque ela está infantil e equivocada. Deus, Ele ama. Não é um amor condicional. Deus não só me ama a si. Deus me ama apesar de eu ser quem eu sou. Porque antes de eu ter consciência do defeito que você agora se acusa e que por isso acha que Deus não te ama, Ele já sabia que te amava. Agora, eu vou mais longe agora e vai doer. Posso? Vai. Às vezes, é muito conveniente achar que Deus me abandonou para não ter que me transformar. Eu digo isso. Deus não me ama. Então, por que eu vou mudar? Aí é mais conveniente. E isso é muitas vezes, a maior parte é inconsciente, tá, gente? A pessoa faz sem ter noção do que é isso. No fundo eu sou um traste. Então Deus não me ama, então não tem o que fazer não. Ficar aqui cumprindo tabela até desencarnar. Quem sabe na próxima, reseta, reinicializa e melhora o negócio. A gente aperta o botão de reset a qualquer momento, tá, gente? A gente pode reencarnar agora, finalmente, e começar uma vida nova. Não precisa morrer não, para poder voltar, não. Faz agora. Já tem muito material na sua capacidade para você fazer isso. Já tem muita coisa que te permite fazer isso. Então, sai desse discurso que Deus não te ama. É você que não se ama. É você que não se perdoa. É você que se julga. A mulher adulta, cadê os teus acusadores? Não estão aqui, Senhor, nem eu te acuso. Olha só, gente, eu também não te acuso. Vais e não voltes a pecar, ou seja, continua, avança, amadurece. É só isso o convite. Mas aí quando eu não quero amadurecer, eu digo que Deus não me ama. Deixa eu juntar isso que você está falando. Tem algumas perguntas de gente dizendo assim, eu acho que eu não tenho mais sentimentos. E de que eu não sinto esse start, essa vontade, essa necessidade que algumas pessoas falam, de sentir que tem que fazer uma vida melhor, mas as pessoas dizem que sabem que não estão bem. Qual é o conflito existente? A gente tem um movimento de, como se fosse assim, dessensibilização total. Não vou usar termos psicológicos para ficar mais fácil de entender. De dessensibilização total. As pessoas estão assim, tipo no piloto automático, sabe? Eu vou lá, vou para o seminário, quem sabe alguma coisa ali vai, nada. Porque a gente, no fundo, quer uma coisa fantástica. Talvez você tenha vindo aqui, ou você vai para um culto, ou para uma missa, ou para qualquer lugar, esperando que um evento extraordinário mova em você algo que só você pode mover. Essa foi a mesma expectativa das pessoas que estavam esperando Jesus quando ele foi levantar Lázaro. Imagine a situação. Você sabe que uma pessoa que andou sobre o mar está vindo visitar um parente morto. Você sabe que uma pessoa que começou a vida transformando água em vinho está vindo visitar um parente morto. Você sabe que uma pessoa que multiplicou pães e peixes para uma multidão de pessoas está vindo visitar um parente morto. Você sabe que uma pessoa que curou cegos e leprosos está vindo visitar um parente morto. Você acha que ele vem deixar flores? Essa multidão estava esperando Jesus fazer um gesto de finados, deixar flor, ou estava esperando algo extraordinário? O que é que vocês acham? Estavam esperando algo extraordinário. Ninguém lá estava esperando que eles fossem levar uma flor e fazer uma prece. Não, vai fazer alguma coisa aqui. Esse cara não é qualquer cara, ele vai fazer alguma coisa aqui. Então, a expectativa de que ele levantasse Lázaro era 100% das pessoas. E ele chega lá. Mas tem alguns movimentos que ele não faz. Lázaro não estava num túmulo, porque não tinha na época. Nem num caixão, porque também não havia. Ele estava dentro de uma caverna. E tinha uma pedra, que era colocada para evitar sentir o cheiro
da decomposição cadavérica das outras pessoas que estavam enterrando seus próprios parentes. Ele diz assim, retirem a pedra. E aí ele faz um comando, Lázaro, levanta-te. Aí Lázaro levanta. E Lázaro vem todo atado, feito uma múmia, porque ele estava cheio de ataduras. Retirem os nós e deixem que ele vá. Grande decepção da galera. Como assim? Ele não retirou os nós, nem ele tirou a pedra. Percebe a expectativa falsa de relação com o sagrado? Ele ressuscita Lázaro, mas a pedra, que é mais simples, ele não move, e os nós também mais simples, ele não tira. Por que será? Por que será? Porque qualquer um de nós poderia tirar a pedra, qualquer um de nós poderia desatar os nós, somente ele levantaria Lázaro. Qual é o recado, gente? Ou o não dito das emoções, como a gente diz na psicologia. Onde você tem que agir, Deus não age. Eu vou repetir. Onde você precisa agir e é tarefa sua, Deus não age. Teve um paciente que chegou, esse concurso eu vou passar, Rossano, esse eu passo. Eu já contei a história, mas eu vou reforçar aqui agora, porque ela encaixa nesse exemplo. E aí eu gostei dessa sua, esse vigor, agora eu senti uma firmeza, mas é claro, eu tinha que entender de onde vinha, né? E o que mudou? Que agora você sente que esse concurso é seu. Eu tive uma conversa séria com Deus. E disse que Ele tinha que me dar esse concurso, que era meu. Aí fiz aquela pergunta que eu odeio, né? O que é que você acha? Eu vou dizer, né? Perguntou, está pagando. Até onde eu conheço de experiência do sagrado, eu não duvido que você conversou com Deus. Eu não duvido que Ele te escutou. Ele está vendo? É. Só que eu tenho certeza que os outros concurseiros também conversaram com Ele. E pediram a mesma coisa. E como Ele não faz, como dizia Paulo, acepção de pessoas, se você acha que Ele vai atender quem? Quem mais estudou, gente? E mais, possa ser que quem mais estudou não tenha nem pedido a Deus e seja uma pessoa ruim, mas ela vai passar no concurso. Por quê? Porque ela fez o que tinha que ser feito, que era tarefa dela. Então, você quer sentir um êxtase espiritual? Não espere um evento mágico aqui hoje. Volte para casa e religue as turbinas do seu coração. Se reconecte devagarzinho com Deus. Porque as coisas mais sagradas eu nunca senti aqui, sempre foi na minha casa. As experiências mais incríveis foi numa madrugada de dor, de pranto e de desespero. Quando parecia que nada mudaria o cenário e algo incrível aconteceu depois de uma prece com muito choro. E finalmente Deus disse assim, agora você está pedindo, né, meu filho? A quem de fato pode te entregar. As experiências mais incríveis acontecem no segredo do nosso lar, no nosso quarto. Sabe, igual aquela música, eu queria tanto estar no escuro do meu quarto à meia-noite, daria tudo por um modo de esquecer, daria tudo para o meu mundo e nada mais. É nessa hora que Deus está bem pertinho de você, dizendo, olha para mim, eu estou aqui, desde a primeira lágrima que verteu no seu rosto. Estou aqui porque sei que é importante você passar por isso. Estou aqui porque sei que é importante essas suas lágrimas. Eu estou aqui porque eu sei que essa dor está forjando a pessoa que você quer ser. E aí você volta a sentir essa presença, essa intimidade. Você começa a sentir essa experiência. Você começa a sentir a presença de Deus em todo momento da sua vida. Em qualquer lugar onde você está. Em que você se coloca como alguém que para servir. Porque você é fruto de um milagre, como tal, apenas retribui um pouco desse milagre incontável na sua vida. Deixa eu fazer só duas últimas, porque a última vai ser, ela é bem engraçada, mas essa segunda está conectada com o que você está dizendo. Muitas perguntas sobre família, porque é inevitável, mas tem uma que diz, existe salvação para uma família que é uma mistura de um cruzamento entre campo de concentração e um campo de guerra? Que aí são dois pontos, né?
Existe regeneração para uma família dessa ter paz? Eu estou com essa englobando todas as perguntas de família. Nessa família que é campo de concentração, eu sou quem? Que não é nada contra a pessoa que perguntou, é só para todo mundo se colocar nesse lugar, tá? Se eu estou com tanta capacidade de finalmente concluir que onde eu moro é um campo de concentração, é porque eu conheço muito bem disso, né? E não foi porque eu li ensino médio sobre a Segunda Guerra Mundial, não. É porque eu participo desse ambiente, eu forjo ele. Então, para o ambiente deixar de ser como ele é, comece a não deixar que esse ambiente seja você o participante dele. Você começa a fazer o seu movimento. Eu dizia muito para as pessoas, liga o ar-condicionado no inferno. Comece a refrigerar o seu canto. Só tem seu quarto, está todo mundo no conflito, lá você começa a ser uma pessoa espiritual. Prece, louvor a Deus, busca do sagrado, não perca as esperanças, e insista. É mais fácil simplesmente cancelar a família e sair, não é isso? Para casar com alguém e fazer uma família do mesmo jeito. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ou mais atual, né? Você diz que seus pais não lhe entendem, mas é você que não entende. Seus pais, você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo, são crianças como você, é o que você vai ser quando você crescer, ou como dizia meu avô Manuel Irineu, cachorro onde vai levar as pulgas. Bem, pá! Então não adianta mudar de campo de concentração, porque você vai levar o planejamento para o próximo. E aí seus filhos vão daqui a 30 anos vir para o congresso dizer, Rossandro, eu moro num campo de concentração. Porque meu pai e minha mãe, quando moravam num, em vez de ser instrumento da paz, aprenderam como fazer um e construíram aqui agora, e está repetindo tudo de novo. Interrompe em você. Seja você a pessoa que vai interromper o que você quiser chamar, o karma, maldição familiar, né? Interrompe em você, começando a ser você o agente de desconstrução deste ambiente de conflito. E como é que se faz isso? Mudando você, pacificando você, sendo aquele que dentro da sua casa ora, busca o sagrado, instala uma embaixada do Cristo a partir do seu quarto ou da sua cama, não importa que espaço você tenha. E aí você sabe que o amor é muito maior do que o ódio. Que com o tempo você vai contaminar e o campo vira um jardim. A partir de uma única pessoa que finalmente resolve plantar o amor. Ao invés de apenas diagnosticar onde mora. Diagnosticar é fácil. O chamamento de Jesus é para transformar os ambientes, começando por nós. Deixa eu fazer essa inevitável. Existe paz sem perdão? Paz sem perdão, não. Não tem. É a mesma coisa de... Existe paz sem Deus? Não. Não tem como. Ele é a própria paz. E Deus convida para um perdão. O próprio movimento do Antigo Testamento é um grande movimento de reconciliação e perdão à nação de Israel. É um movimento de perdão coletivo que nos convida a um movimento de perdão individual. Eu vou ter uma meia paz, sabe assim, eu evito conversar com essa pessoa, tal, mas no fundo é uma pessoa, porque a gente só tem ódio de pessoas muito importantes. Não tem como. São pessoas importantes. Você pode até ter raiva de um colega de trabalho. Você volta para casa, sabe? Mas ódio é de pai, de mãe, de irmão, de ex-esposa, de filho. Essas pessoas são muito importantes. Elas não podem simplesmente serem deletadas da nossa vida, da nossa experiência psíquica, sem um preço muito alto, gente. Não tem como.
E todo aquele que é rejeitado precisa voltar. Todo aquele que é rejeitado precisa voltar. Todo aquele que eu rejeito dará um jeito de voltar. E eu darei um jeito dessa pessoa voltar. E aí começa assim, tipo, aquele pai que eu odeio vai se transformar no marido que eu odeio, no chefe que eu odeio, porque eu vou buscar essa pessoa em um monte de gente até ela ser incorporada dentro do meu sistema com perdão. Por isso que é impossível a paz sem o perdão. Agora, não se glamoriza o perdão. O perdão é complexo, é processual e exige de nós muitas etapas. Mas não pode simplesmente não, deixa para a próxima. Gente, isso é como cartão de crédito pagando o mínimo, viu? Não faça isso não. Essa última eu achei tão engraçada, Rossandro, mas é porque, na verdade, quem te conhece sabe que você é um ser humano que está sempre buscando crescer, mas você tem muita leveza. E a pergunta foi, você estava falando sobre sua queda logo no início da palestra. E a pessoa diz, eu sou muito irritada com qualquer coisa que me acontece que não está fora do roteiro. Como é que você teve leveza para um momento daquele? Da queda. Como é que... Rossandro é uma pessoa sério. Quando as coisas acontecem na diversidade, ele tem uma tranquilidade que eu, que não sou uma pessoa desse tipo, olho e faço, quando chegarei a esse ponto? Tá, mas dá a tua dica. Eu não sou nenhum espírito de luz, não, gente. É porque assim, eu aprendi a fazer algumas categorias na minha vida. Por exemplo, eu faço uma categoria que é problema ou aborrecimento. E aborrecimento pequeno, médio, grande, e problema pequeno, médio ou grande. Então, cair na cadeira, foi um problema ou foi um aborrecimento? Foi um aborrecimento. Se eu tivesse sido um traumatismo craniano, teria sido um problema. Então, eu dou ao evento o tamanho que ele tem, para gastar com o evento a energia que ele precisa. Senão, eu vou gastar com aborrecimentos energia que vai faltar quando for um problema. Tipo, eu fui pegar um voo aqui em João Pessoa, e aí o piloto fez a aeronave deu problema, porque foi calculado mal o combustível, já não temos como chegar no nosso destino, a gente vai ter que reportar vocês para Recife. O pessoal começou a esculhambar com a moça, e eu fui lá e pedi uma outra passagem, e o cara, tu não está com raiva? Eu disse, não, estou feliz. Ele disse isso em terra. Se ele dissesse assim no ar, olha, nós não temos combustível, né? Aí eu estava com muita raiva do piloto, mas ele foi muito incrível, gente. Ele calculou antes, na hora certa, é um aborrecimento. Então, quando acontece... E assim, uma coisa que é muito... Porque eu fui essa pessoa assim, irritadiça, ainda tenho algumas explosões, mas eu sou a primeira pessoa a rir de mim. Isso mudou minha vida. Porque uma vez eu estava numa palestra, Denise, eu fui dar um exemplo das fossas abissais do Oceano Pacífico, e eu disse das fossas nasais. A plateia riu e ficou em silêncio, esperando minha reação. Aí eu parei e fiquei pensando assim, gente, eu fiquei agora pensando a quantidade de sorine para desentupir as fossas nasais do Oceano Pacífico. Pronto, segue a palestra, né? Bem simples. Quem não erra, quem não diz bobagem, quem não faz besteira, quem não tropeça, quem não bate com a cabeça no móvel. Eu sou o cara que mais bate lá em casa. Se eu levantasse minha canela aqui, vocês iam pensar que eu jogo futebol. Então, a gente tem que rir da gente mesmo, a gente é falho. Então, essa explosão, aí às vezes você pode ter realmente um transtorno. Tem pessoas que têm transtorno de humor intermitente, que de repente explode. Até é gente difícil conviver, né? Você está aqui, de repente, explode, do nada. Mas, às vezes, precisa buscar ajuda mesmo, às vezes precisa de repensar, às vezes é uma questão neuroquímica mesmo, de pavio curto. Tem gente que tem um mau humor eterno. E não percebe o quanto ela afasta as pessoas. Como torna a vida difícil. Está sempre com cara de tédio, de reclamação, tudo não presta, só vê defeito em tudo. Essas pessoas, elas não sabem que elas não têm problemas, elas são o problema da vida delas. Elas dificultam tudo, afastam tudo e tornam tudo difícil pela forma como elas enxergam a vida. Então, se você percebe isso em você, você pensa, amor, isso não é uma condenação de comportamento, isso é uma constatação, e eu vou lá e operacionalizo para mudar. E aí você vai e muda. Falar nisso até hoje dói aqui, porque eu apoiei, igual o nosso presidente, que também vai ter que fazer até uma cirurgia, né, Raimundo, porque caiu e apoiou no dedo. Então, assim, são coisas da vida. A gente tem que aprender a dar aos eventos a energia que ele precisa, para depois, quando um grande problema acontecer,
eu estar com energia e foco para resolver. Porque tem hora que de fato é um grande problema e eu vou ter que estar lá muito disponível para resolver tudo isso. Querido, tem tanta pergunta aqui que a gente passaria o resto do evento com você, mas eu só tenho a agradecer. Agradecer a disponibilidade, agradecer sempre o apoio, o coração aberto. Para quem não sabe, Rossano é um daqueles corações, quando a federação a gente tem problema, que a gente quer uma orientação, ele sempre esteve de portas abertas a atender a gente, a responder a gente.